Histórias de Gramado. Oferecimento Rasenbier, a cerveja de Gramado. Vertes Tadeco. E Lagueto Golden Multipropriedades. Paixão em servir. Apoio Realwood Home Store. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, no patrocínio de Rasenbier, a cerveja de Gramado, Vertes Tadeco, apoio da Realwood e patrocínio também da Golden Lagueto Multipropriedades. Hoje o nosso convidado é Enoir Zorzanello, empresário, ex-vereador, presidente do Festival de Cinema e um cidadão que tem prestado muito serviço para a comunidade. É um prazer te receber aí, Enoir. Obrigado, boa noite a todos. Luia, o tempo passa, né? Eu subi essas escadas, eu vou te contar. Não, a nossa casa aqui tem que subir uma escadinha. Mas isso vai. É exercício. Quem chega aqui em cima fala. Uns ficam pelo caminho, né, Enoir? Isso aí. Mas, Enoir, é um prazer te receber. Né, tu é uma pessoa por demais conhecida aí da comunidade, né, por toda a tua história, né, desde de jovem, lá, líder estudantil. E então o nosso programa sempre tem esse olhar para contar histórias, nossa cidade, aquela cidade que a grande maioria das pessoas estão aí não lembram, não conhece. E eu sempre repito, né, pessoas acham que Gramado sempre foi o que é hoje, e, na verdade, muito diferente. E a tua família é toda do bairro Floresta, né? Tu sempre morou ali na Floresta? Não. Cantão. Ah, no Cantão, tá certo. Você lembra tá que certo, os caras falavam, lá vem a criolada do Cantão. Isso aí, era o Cantão e a Baixada, né? Baixada. Que era a nossa Piratinha. Mas que é a só nossa ali Piratinha, da Floresta. Da Floresta, ali, toda a tua família ali, Todos. Da parte da mãe, principalmente. Porque ali você tem Correia... Qual é a Oliveira? Correia, Narciso de Oliveira. Narciso de Oliveira. Yes. Narciso de Oliveira, que é a família, né? E Enoir, tu estudou inicialmente aonde? Aqui no fiz o primário. Eu fiz o primário no Santos Dumont. No Santos Dumont. Depois abriram na Floresta. Isso. E eu fui para lá. Porque a Floresta tinha segundo grau, né? Que era o Ramos Pacheco, que é estadual. Aí eu fui lá. Isso aí é importante. E depois voltei para o São Pedro, onde eu terminei o colegial. Colégio São Pedro, onde é que é o cenecista hoje, né? Isso aí. E tu quando fez o primeiro grau, segundo grau, depois tu chegou a estudar no cenecista, não? Que aqui era mais ou menos o caminho, né? Uns iam para o cenecista, tinha o científico. Não, o cenecista. No cenecista mesmo. Ali. Contador, não só de história. Contador. É contador formado. Lembra do Valdemar? Sim. Me contratou, tu vai fazer a minha contabilidade. Digo, putz, não manjo nada. Estudou, mas esqueceu, né? Aí eu cheguei no primeiro dia de trabalho, disse, não, negão, tu vai ser meu chefe da campanha. E aí começou. Política, isso aí. E o Enoir também, tu sempre conviveu com o grupo que tu convive até hoje, amizade e tal, e logo tu foi assumindo uma liderança estudantil e tal, mesmo que quando tu começou a trabalhar, onde é que tu começou assim, o primeiro emprego teu? Com Vime. No Nelson de Nibier. O Nelson foi meu patrão. E ele foi descascador de vime ou tu também, já fazia os cestos e tal? Comecei descascando, aí melhorei. Sim, foi dei um upgrade, subi para trançar cestinho e aí foi. Porque o de Nibier, até por fatalidade, teve diversos incêndios com as empresas dele. Né? Tu trabalhou na qual dos trabalhei aqui no Dalry.
Lembra? Sim, que é o Móveis Ludari. É, a loja isso, Ludari depois hoje. transformou em Ludari. Isso. Mas na época era uma fabriqueta de vime. Sim. Aí o Nelson e o Bruno, o Pista, a turma, construíram lá onde hoje é um edifício, né? Sim. E aqui ali atrás, para o pessoal mais ou menos se localizar, né? Então, onde é que é a loja do Ludari, tinha a fábrica de Inibir, e nos fundos tinha o monte lá de vime, lá onde é que o pessoal descascava vime, né? Perto que era meio da minha casa. Isso aí, que era a Nilo Dias. Isso, no fim. Isso. Tinha um arroio ali que desaguava. Isso aí, então... Os caras botavam o feixe de vime para... Ficava na água, né? Ficava na água Isso e aí. criava raízes. Isso aí é interessante, nós estamos falando a 100 metros do cinema, da Praça Matriz, 100 né? metros, ali. Tinha ali, molhava ali, e tanto que depois o Dinibir construiu aqui na João Petri, né? E atrás também tinha água. Que agora, quando foi construído, agora o hotel era e tal. mais um riacho. Isso aí. E o pessoal aproveitava e descascava. Aliás, a gurizada da época era só o que fazia, né? Vime, né? Outra trabalhava no Acórcio ou no Dinibir. Isso aí. E depois do Dinibir, tu foi depois para o setor de calçados, não? Aí eu fui trabalhar com folha e depois trabalhei, acho que um ano, na Ortopé, setor porque de venda. O Folha ele tinha a Weber Spengler, né? Que era junto com a família dos Spengler. Exatamente. E o Folha foi prefeito de Gramado, Valdemar Weber. Aí eles fundiram, não sei se tu lembra, o Weber Spengler e o Ortopé. E a Ortopé, isso aí. Aí foi um período, depois virou Samori, né? Isso. Depois do Samori que o Valdemar Weber. O senhor Valdemar foi prefeito ali de 73 a 77, isso aí. E Noir, paralelo a isso, então, tu já estava dentro da atividade assim, estudantil também, ali com Grêmio Estudantil, essas coisas. Como é que foi o teu ingresso? Porque na época, por incrível que pareça, tinha esse preconceito. Na floresta do Cantão, veio para o centro, mas tu te entrosou, tu foi assumindo ao natural. A gente era metido, cara. Ali eu peguei uma ovelha desgarrada, o pé do bala, nos unimos ali com mais uns 4, 5 e formatamos o partido que na época era Arena. Arena, tá. E aí era política valendo. Sim. Tu já entrou na política desde aquela época, né? Mas assim, dentro do período ali, de juventude e tal, tinha diversas ações, né, que eram feitas pelo grupo paralelo, tinha assim, ali o Visconde, o Sendecista, né, que tinha muita atividade, né, era um grupo muito forte, fazia assim, muitas ações, né. Eu joguei, Luia, muito tempo no Gramadense. Disputei esse campeonato serrano. Tu, inclusive, a gente estava brincando aí, lembrando aí numa das quase finais aí do campeonato, que tu fez 2 gols, acho os únicos gols que tu fez da tua vida, na Linha Brasil. Não, eu fiz mais. Mas ali foi para consagrar o Matungo, né? Ali o seguinte, o Xixi... O Xixi era um cara, o Írio, pequenininho, cruzou e eu pá de cabeça, mas bateu na cabeça e entrou. E a outra, a bola, te lembra que ali em Brasília era... Tinha caído o campo abaixo. Né? E tinha o goleiro deles que era grande, cara. Sim, era o Dinibir. Defendia tudo. Isso aí. Eu peguei uma bola, pegou na canela, no pé e cobriu o cara. Saiu consagrado. 2 anos, saí, parei de jogar. Isso aí. Mas dentro do futebol também, tu jogou muito tempo no Cometa. Isso. E aí tem uma coisa que é interessante, né, Noé? Até seria legal tu mais ou menos comentar. A gente, eu, obviamente que
Não é que eu tenho muita diferença de idade, mas eu era criança, né? Tu era metido a criança. A quadra de futsal, a única de Gramado era de asfalto atrás da Recreio. Tu Isso. chegou a jogar ali, tu lembra? Começamos ali. Eu jogava pelo Mauá. É ali onde é que é o hotel hoje, né? Atrás da Recreio. Disputei ali um campeonato. Perdemos para o Cláudio Beren, porque ele fazia era o tênis clube. Todo. Era o tênis ele clube. pisava na gurizada, que era eu, uma turminha, né? Virava e pá, gol. Era grandão. Ganharam todas. Era uma quadra, eu não tenho assim dimensão, assim, temos noção de tamanho, mas ela deve ser o quê? Uma meia quadra profissional pequena, hoje. Era uma quadrinha, mas era o que tinha, né? E aquilo ali, a gente viu cada história ali. Tinha um time que era o Ster Sul, era o pessoal que fazia a obra da rodovia. Então tinha ali o Rubem Petzinger, o Antônio Macaco, a turma que eram os torcedores do Ster Sul, né? Era uma loucura, né? A iluminação era meia dúzia de farol de carro. Quem foi aquele cara que tirou o gol certo de dentro? Não me lembro. Estava na linha. Aquilo ali era... E a bola ia entrar e o cara tinha que chutar. Foi lá e tirou. Dizendo, não, aqui não se faz gol. Tinha os episódios, né? Depois, em 69, 70, então foi comprado ali onde é que a prefeitura, atrás tinha a oficina da Veimec, né, que revenda, e então ali já era basalto, né, já tinha evoluído. O machucava um pouco menos ali, bem maior. Sim, a quadra maior. Ali jogou com o Cometa, né? Aí nós começamos um time bom, cara. Tinha o Zinc, eu, o Chiquinho, Chico Cardoso e o Jacó. O Jacó de Anibir. O goleiro até nem era daqui, eu acho que era o Jacó. De tinha um Santa Messias, Cruz. não tinha? Do Banco do Brasil. Depois entraram. Do Banco do Brasil ali também, né? Tinha aquele tempo, tinha o Cometa, o Tênis Clube. Depois começou a entrar o Gego, o Nacional, começaram a entrar... Timezinho bom. Mas era o pessoal mais jovem um pouco, né? Que pegou entrou ali. Batata, Cartaninha. E ali, naquele ginásio, agora já voltando, então saindo do futebol, aconteceu talvez ali um dos eventos mais importantes de Gramado, óbvio, antecedendo o Festival de Cinema, Natal, que foi a FEARTE. Tu lembra que teve participação também, né? Tu lembra como é que é? Porque chegou, eu não sei se desde o primeiro ano tinha no ginásio da prefeitura e no pavilhão São Pedro. Eram dois. Tu chegou a participar ali, tal. Tu lembra como é que começou a ser organizado isso? O Dutra. Feira Nacional do Artesanato. O Dutra era secretário de turismo. Isso. Aí numa viagem ao Nordeste, além de participar da parte feminina, que sempre, ele quer saber, né? Ele tinha bom gosto. Ele viu alguns, vamos dizer assim, alguma abertura para a gente. Sim. E veio e... Se transformou porque trazia o artesanato de todo o Brasil. Aliás, foi o que alavancou o setor de imóveis em Gramado. A dona Elizabeth Rosa já estava por aqui. Já tinha o Mazotti de Nibir. Ajudou ele. E ele trouxe do Nordeste o artesanato de lá que ninguém conhecia. Verdade, tinha, né? Mas a dona Elizabeth que suportou aqui a coisa, né? Deu alavanca. Exatamente. E aquilo foi tão importante. Foi o primeiro. E sabe que foi tão importante, né, que um evento no segundo, terceiro ano trouxe o presidente da República. Então para ver a importância, que era uma coisa meio que inédita, né? Uma feira nacional de artesanato. Aqui no fundo, né? No ponta do mapa do Brasil. Lá no fundo. E aí nós tínhamos um time que era excepcional, né?
A Silvia, a mãe Sim, desse claro, cabra aí, claro. era uma mulher Isso aí. extraordinária. A Silvia trabalhava com o Romeu na Secretaria de Isso, Turismo. no turismo. Ajudava a organizar. Aliás, no Festival de Cinema foi lembrado, na quarta-feira, quinta, os apresentadores, e ela foi até apresentadora. De um ou dois festivais, aí ela foi apresentadora. Assim, Ela né? Mas eu sei, a FEAT realmente, sim, eu tenho uma lembrança da grande, porque ela começou a trazer muitos artistas, enfim, entalhadores, que acabaram ficando em Gramado e ajudaram. Nós tínhamos um setor de cerâmica muito legal, as malhas, a Nerosa, a Lucirene começando, os móveis que nós foi falamos também. Foi um período de abertura para Gramado. Foi, né? E ali, junto, né? De novo, tu participou exatamente daquele grupo que começou ali o profissionalismo do turismo, vamos dizer assim, na minha opinião, e até hoje é o grupo que vem vindo aí. Agora, claro, entrou empresários novos e tal, mas o grupo está aí, né? E ali, essa semana, nós comemoramos aí o 50º do Festival de Cinema, né? Depois nós vamos falar bastante de festival, mas paralelo a isso, foi o período assim que começou a vir aquela mudança do gramado mais colonial para o gramado mais urbano, vamos dizer assim, né? Isso mesmo. Qual é as mudanças na época assim que tu lembra assim que foram importantes na época assim nessa questão de deixar de ser uma cidade que tinha um foco mais na agricultura, no nosso colono, nosso italiano, alemão, português e tal, e começou a ter um foco mais no turismo. Como é que tu observou isso? Eu acho, no meu entendimento, que o Festival de Cinema foi o precursor disso, né? Desta mudança, deste invernizamento da cultura nossa. Porque Gramado tinha uma cultura oriunda dos veranistas. Mas o que acontecia? Tu sabe bem que eles vinham a parte do verão, por isso se chamava veranista. Vinha no verão. Foi embora e ficava as casas fechadas. É verdade. Né? Mas o que aconteceu? Quem trabalhava com esses veranistas foram pegando as mulheres, os homens que eram jardineiros, enfim. E foram pegando, né? Foram pegando o jeito, como diz o outro, foram entendendo. Forjando. E sabe que hoje de manhã eu conversei com o pessoal de Pato Branco, veio um grupo, mas a gente tem a oportunidade de conversar toda hora com grupos de outros municípios, né? E eu estava dizendo, e aí eu queria ver a tua opinião, para introduzir o turismo numa cidade é complicado para mudar a cultura. As pessoas entenderem que o turista é parceiro, não é? Isso aí, na época, sentiu essa dificuldade, assim, nessa transição, vamos dizer assim? Não tenha dúvida, nós sempre tivemos, porque, como tu disse, a gente saiu de uma cidade simples para uma cidade mais evoluída. Aí nós começamos a receber turista do mundo todo, vinha da Argentina, do Uruguai, América do Sul era cliente nosso. É verdade. Né? E assim, Enoir, de novo, né, a comunidade ela tem que entender, ela tem que evoluir. O Gramado, ele hoje, lindo, maravilhoso, mas o próprio asfalto demorou para chegar. Até porque não é Gramado, isso não tinha essa preocupação em nenhuma cidade. Mas vamos dizer assim, nós tínhamos a Borges aqui asfaltado, um pedaço, acho, da São Pedro e tal. Eram 2 ruas. Só por curiosidade, tu lembra quando chegou o asfalto na floresta, não? Lembro. Ali na Tristão, lembro. Que época foi isso? Quando chegou, rapaz, acho que foi em 70 e poucos.
70 e pouco. Aquela rua do cemitério. Sim, sim, a Tristão de Oliveira, né? Eles asfaltaram aquilo ali, foi uma Imagina, bênção. né? Porque eu vinha para a aula Sim. e tinha uns buracos que quando chovia enchia d'água. Sim. Aí os malandros passavam com o carro e eram banhos. Banho só, todo rapaz. mundo, né? E aí terminou, porque a gente começou a caminhar no asfalto. Claro. E aí vai, foi mudando, né? mudando, E tu lembra quando é que chegou água da Corsã lá para... Eu estou falando da floresta, Na porque ela floresta, fica a 300, 500 metros do centro. Floresta, eu tinha 6, 7 anos de idade. Quando chegou a água. Quando da chegou água. Corsã. Tu vê, Pô, né? na época, cara, Sim, eu sim, tô sim. com 7, 2, Sim, há 60 e poucos anos atrás, que Tem chegou água ali na que floresta. foi um absurdo. Sim, imagina, de a água tratada. evolução, né? A água Pô, tratada tá ali, aí né? a água. É isso aí. Na época nós só tínhamos poço Claro. artesiano Exatamente. e tinha o Chico da Cândida. Tu Sim, lembra Chico dele? Vaz Correia. Isso, o Esse aí. Chico Francisco Vaz Correia. distribuía água ali, porque ele tinha uma cisterna grande, Ah, tá. viu o que dava, Sim. era ele que dava água ali. Ali é que é Vendia quase água. em frente à igreja São José ali. Isso. Quase em frente. Na época era ele que vendia. São Francisco Vaz Correia Filho. Francis, nós chamamos Isso de aí. Chico. Ele vendia material de escritório. Isso Material de mesmo. escritório. Belo cara. E dentro, assim, Noir, um outro fato assim que com certeza conviveu muito e marcou, deve ter marcado muita vida, aqui é o centro de Gramado, o nosso Café Cacique. Como é que era o dia a dia de um adolescente ou do jovem assim aqui no nosso centro? Sim, cinema, tu já pegou... Ali do do início, lado tinha o cinema, que depois, no lado do Café Cacique. do lado, depois fechou. Mas o café, a gente ia para o café, esperava a saída, porque os caras trocavam a fita, o rolo, Do cinema? e davam um aparato, todo mundo saía Sim. para na o banheiro e tal, e nós entrava junto. Furava Quem pela pedia, janela e tal. Entrava junto com... Na verdade, com a turma. só para registrar, né, o Café Cacique, por exemplo, de frente para a igreja, era atrás da praça. Tinha uma rua que circundava a Praça Major Nicolete. Isso mesmo. Então ficava onde hoje tem o restaurante Cacique, até que foi em homenagem. isso mesmo. E no lado, onde é que tem o café ali, Pascoal e tal, ali era o cinema, que era de madeira, né? O Cine Esplêndido. Cinema, Né? depois tinha a casa. Mas tu é velho mesmo, negão. Tu assistia esse filme ali? Claro. Meu Deus Mas, do cara, céu. eu sou Meu metido Deus do desde céu. criança. Parece mas tu tinha lembra do Kiba, o vendedor de ele ficava trocando revista na entrada do cinema. O Kiba, Juvenil. O Juvenil. ele levava a chegou revista lá para saco. trocar. Como é os faroeste. Faroeste. Que legal. Participei disso. E tu vê, né? E daí tu saiu dali e virou um dos responsáveis pelo nosso Festival de Cinema, né, Noia? Pois Que cara. ano que tu assumiu a presidência do Festival de Cinema? 83. 83. Tu pegou quantas edições foi Eu presidente? peguei antes, tu também. Mas tu participava O das Romeu, comissões. que e era tal. comissão. Mas como presidente responsável foi bastante tempo, né? 4 festivais. 4 festivais, tá? E na época pegou a época normal de filme, faltava filme, porque teve umas crises no Brasil, porque a gente sempre fala, o festival ele pegou crise econômica, social, política, pegou e tudo. Como é que, no período que tu foi presidente? Quando eu assumi, tinha um ano de evento que o Esdras tinha transformado em O Esdras Rubim, sim, por falta de filme. Isso, latino-americano, Foi. um ano. Aí, quando eu assumi, eu fui para a Itália, fui para os países da América do Sul
E ficou grande, cara. Chegou, quando foi presidente, que vieram alguns atores, atrizes famosos lá. Me fugiu o nome agora da Itália e tal. Tu lembra quem tinha um Antonioni, não sei. Antonioni era o maior diretor De cinema. da época de cinema da Itália. Da Itália. Aí veio junto uma atriz que era uma figura. Aí veio uma que desfilou num cavalo peladinha ali sim. na... Essa todo mundo lembra. Na borda. Todo mundo lembra dessa aí, né? Desceu em pelo. Até o cardeal Dom Vicente Scherer lembra. Todo mundo tentou lembra. excomungar todo mundo aqui. Tentaram até fechar aí, terminar com o festival, né? Foi. Isso acontece, né? Mas o festival, ele, que nem tu falou bem no início, ele foi o grande responsável. Acho que ainda é em termos de divulgação, claro. Tem hoje eventos, nós não falamos aqui, Natal Luz, enfim, tantos eventos, mas o festival em termos de mídia, né? E na época, assim, qual é a dificuldade para organizar o festival? Qual é as parcerias que correram? Na época, o início que nós estamos falando eram hotéis aonde colocar os convidados. Poucos hotéis? Poucos hotéis, pouquíssimos. E uns baita de uns gringos mão de vaca. Se tinha pouco, eles dividiam por dois. Claro. Então a gente lutou com isso, mas foi embora. Mas a dificuldade maior era em termos de logística aqui. Então. Hospedagem. Hospedagem era mais. E para trazer esses nomes todos consagrados, tinha parceria com tinha algumas emissoras. Casa de Cinema de Porto Alegre, tinha o Goida. O Goida nos ajudou muito. Ajudar muito ali, né? Ele foi um dos... Porque logo começou o festival, então tinha... Aquele tempo ainda tinha as revistas, né? Manchete, achei o Cruzeiro aí. Finzinho. Isso. Que divulgavam muito, a Rede Globo já também na época era forte, mas depois teve um período assim que as emissoras de TV começaram a complicar um pouco para mandar os nomes mais conhecidos, né? E então ali dificultou um pouco, né? Mas aí a gente já estava no exterior. Aí o que aconteceu? O pessoal daqui lutava para entrar. O filme brasileiro. Tanto é que nós abrimos para 2, 3 filmes. E durante todos esses anos de festival, muitos desses atores, atrizes, diretores famosos acabaram fazendo amizade com o pessoal de Gramado. Qual é que assim aqueles nomes assim que tu lembra mais que tu tinha um bom relacionamento, nomes consagrados aí do cinema? Olha, não sei se ainda está vivo o de Porto Alegre, ali o Davi Quintans. Eu acho que não sei como é que está, porque ele era diretor. A gente vai se perdendo no tempo. Né? Ele não tem vindo do festival. Realmente não sei, não vou opinar. Mas aqui era comum, né? Tu encontrasse nomes, o Tarcísio Meira, agora, né? Zé Leogói, estava muito por aí. O Paulo José vinha muito para cá também. Paulo, né? nos ajudou muito. A Diniz Fati. Lembra que ela ia sair num carro? Foi no bloco de carnaval, esqueci. Agora tu vai ter que falar um pouco do Monarca do Ritmo. Me esqueci do Paulo José. Aí foi a irmã do Preto. A Ivone Preto. No lugar da e a imprensa de Porto Alegre dizia com a atriz Ivone Preto. Né? Ela virou atriz de uma hora para outra, é a esposa do Hernani Díssimo, né? Isso. Pois mas nós vamos falar um pouquinho do Monarca, eu tinha me esquecido. Mas do festival, Enoir, então, desses nomes famosos, e também deve ter episódios fantásticos. Eu lembro eu não sei se foi quando eu era presidente do Grande Otelo, foi homenageado.
que chegou botaram dois seguranças para cuidar para ele não tomar os tragos dele. E aí alguém descuidou e ele sumiu no dia da homenagem. Faltava uma meia hora e estava a cidade procurando, ele estava lá no bar do Benete. Não, no bar do Benete, lá no Bar Grenal, então, que era na época. Terminou lá. E trouxeram ele guinchado para subir no palco para receber o prêmio. Porque ele começou na Carriere. A Carriere tinha os eventos paralelos. Claro. E tinha um churrasco. Ele tomou-lhe um foguete. Aí os caras guindaram ele pro Bar Grenal. Bar Grenal. Lá na floresta, lá no Benete, agora é do Caio Foz, lá o bar. E eu sei que chegou, ele tinha uma esposa que era o dobro do tamanho dele. Né? Aí subiu lá, guincharam, recebeu o prêmio, ele nem sabe até hoje. Coitado, Deus o tenha, né? Não, mas ele foi embora sem saber o que ele recebeu, né? Aí recebeu o prêmio fulano de tal. Eles levaram ele, botaram no meio de dois e levaram. Legal. Aí largaram. Isso aí. Enoir, nós agora de passagem falamos do Bloco Carnavalesco Monarca do Ritmo. O Bloco Monarca do Ritmo, dos anos 70 aí, ele era um pouco fora da curva, porque ele tinha era um grupo grande, chegou a ter mais de 100 pessoas que participavam, e tinha fantasias maravilhosas e tal, e participou de desfile de Porto Alegre, Caxias, Campo Bom e tal, e que nem tu falou, teve um em Porto Alegre, esse que era para Dina Estrada e o Paulo José. O Paulo José participou, acho. E a Dina Estrada que não foi, né? Que a Dina foi. Que foi a Ivone Preto. A Ivone Preto, amiga Ivone. E o bloco também, ele era o mesmo grupo, praticamente, era aquela mesma turma que acabou se envolvendo nos eventos de Gramado. Luciano, Marlene, Silvia, eu, Pedro. Beleza. Tu também. Sim, eu era gurizão, né? Tinha uma turminha eu era o gandula da turma, né? Eu estava sempre junto ali. Participava em todas. A gente estava sempre junto. E tu vê o Monarcas, era na Recreio, aquele tempo tinha concurso de carnaval, os blocos, né? Então tinha o Pra Que Dinheiro, os velhinhos transviados, né? Pra Que Dinheiro ganhou do Monarcas do Ritmo. A bateria. Bateria? Era um grupo pequeno. Não batia nada. Não. E o bloco, que era o Luciano presidente. Sim. Aí o Dudu abre o carnaval e o Luciano em cima de uma padiola, cara. Tipo, bota... Entra e deixa o cordo no meio do salão. Aqui, ó. Era vaia pra tudo quanto era lado. A Recreio era pequenininha, lotava. E tinha uma disputa, né? Ele larga essa bola picando. Lá vem o gordo. Pelo amor de Deus. Do desfile em Porto Alegre, inventaram uma fantasia que era um cesto de vime. Que botava na cabeça. E um deles era o Carlos Serafim Lan, desfilando, e daqui um pouco ele passou mal e botou tudo para fora dentro do cesto e não conseguia tirar o cesto da cabeça. Ele tinha uma loucura. E aí vai... O curso da mãe dele, a mãe do Dudu. É isso aí. Mas foi um período muito bacana esse também, dos grupos... aliás, os nossos clubes aqui, né, Minuano, Recreio, Tênis, cada um teve um período com muita história. Mas o Monarcas foi o responsável pela divulgação do carnaval. Foi. De Gramado. Vinha o pessoal do Vale dos Sinos, subia direto aqui do Paranhana, subia todo mundo, né? Enoir, o nosso tempo está correndo, viu? É muito rápido, né? Vai tudo tá louco. Na verdade, se te fazer só 2, 3 perguntinhas assim, só uma tua opinião, por exemplo, Natal Lúcio, qual é a tua opinião sobre o Natal Lúcio? Lindo e importantíssimo. Muito importante isso aí, né? É um evento que une a comunidade num período que está todo mundo eufórico. É verdade. Foi uma bela sacada do Gordo Luciano. Gordo Luciano, é isso aí. E a Festa da Colônia, né?
também dentro do aspecto para valorizar os nossos produtos e as linhas que nós temos aqui importante. Eu acho que deveria de ser dado agora mais prestígio. Para a Festa da Colônia. Ela desenvolveu muito o interior. Hoje nós temos mais de 100 agroindústrias, nós temos 5, 6 roteiros de agroturismo, né? O nosso interior, houve um êxodo, inverteu o êxodo rural. Nos anos 70, que nós falamos dos móveis, o pessoal saía da colônia e vinha para a cidade. Hoje eles estão voltando para a colônia. A ideia era essa. Foi. Nós queríamos segurar o colono lá, para isso tinha que fazer o quê? Eventos que levasse para eles uma condição cultural e econômica. Exatamente. E conseguiram, porque o nosso interior, além, claro, a gente fez muito investimento, o município como um todo, né, fez muito investimento no interior, mas hoje o nosso interior ele é rico em todo sentido, em natureza, em produção, em qualidade. A gente vê a evolução do nosso interior, dos produtos. Né? Hoje tu vai numa feira, tu visita hoje uma agroindústria, a qualidade dos produtos hoje apresentada é primeiríssima. Compete com todo mundo, né? Enoir, chegando quase ao final, dizia assim, o que tu gostaria que ainda acontecesse em Gramado, que te marcou muito no passado e tu acha que poderia voltar a ter, ou tu tem saudades, assim? Não vai falar da idade, tá? Isso aí não. Nem do tempo do gramadense, fazendo gol na linha Brasil. Isso. A vontade, Luia, que Gramado continue sendo uma cidade hospitaleira e que dê para os seus habitantes uma condição de vida boa. É isso que eu quero. Nós tendo uma condição de vida boa, nós temos condições de receber bem. Que beleza. Como é que tu vai receber bem uma pessoa na tua casa se tu não tiver com o mínimo da tua alma preparada para isso? Tu sabe, eu vou esticar um pouquinho mais, não fica bravo aí, diretor. Na verdade, eu lembro um episódio da nossa saudosa Silvia, né, tua esposa, mãe do Dudu. Pra quem não sabe, o Eduardo está aqui assistindo aqui a nossa entrevista, né? Nosso bate-papo, aliás. Que ela, me lembro que ela contava a história, ela, quando foi gerente do diretor do Serrano, que tinha problema com a limpeza dos banheiros, e aí ela foi levar uma camareira a outra casa e viu que na casa não tinha banheiro, coisa assim, e aí fez um movimento, acho que tu era diretor do Serrano, para construir banheiro na casa do funcionário. Então, eles não tinham como fazer uma limpeza de acordo, porque eles não tinham conhecimento, se tu não sabia, cara. Né? Então, isso é um exemplo que naquela época já começou a ser plantado, evoluiu, e é isso aí. Nós temos que entender realmente que é muito importante ter qualidade no serviço, né? E acima de tudo, a gente falou de receber bem, porque o turista nos dá a qualidade de vida que nós temos em Gramado. Tranquilo, falou, né? Tranquilo. Muito obrigado, Enoir, fico feliz da vida aí te receber. Obrigado. Queria agradecer a todos aí, os patrocinadores, Rasenbier, Cerveja de Gramado, Vértice Tadeico, Golden Lagueto Multipropriedades e apoio da Realude. Uma boa noite a todos e até quinta-feira. Mais um episódio de Histórias de Gramado. Obrigado, Luia. Histórias de Gramado. Oferecimento Rasenbier, a cerveja de Gramado. Vértice Tadeico. E Lagueto Golden Multipropriedades. Paixão em servir. Apoio Realwood Home Store.